O programa Uma Vida com Deus apresenta seu instante de meditação. Meu servo, fui eu quem te chamei para anunciar minha palavra, falar de mim aos perdidos e carentes, aos incrédulos e aos crentes. Fala o que eu te ordenar. Glórias a Deus. Querido e amado irmão, ouvinte do programa Uma Vida com Deus, são 12 horas e 10 minutos, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Convido a todos para abrirmos a Bíblia Sagrada, os que puderem naturalmente, na primeira epístola do apóstolo Timóteo, ou melhor, do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. E vamos ler 2 versículos aqui e focarmos mais o verso o último verso, ou seja, o verso 14 e o verso 15 que vamos ler aqui para nossa alegria e meditação no programa Uma Vida com Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 14 e verso 15. Eu vou focar mais a meditação de hoje no verso 15. Disse Paulo assim a Timóteo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Meu querido e amado irmão, ouvinte do programa Uma Vida com Deus, não vou falar aqui do contexto histórico dessa passagem bíblica, mas eu me atenho aqui exatamente no que Paulo diz a Timóteo: saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Portanto, a casa de Deus é a igreja. E a igreja de quem? Do Deus vivo. Portanto, nós vamos conhecer agora as funções desta casa de Deus, as funções da igreja do Deus vivo. Aqui tem placa denominacional? Não tem. Aqui tem marca de ministérios? Também não. Tem muita gente aí focado na placa denominacional, na placa ministerial, na placa A, B, C, Y, quem é presidente, quem deixa de ser presidente. Querido, vamos focar a palavra de Deus. Vamos ser inteligentes. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então nós vamos focar aqui hoje exatamente o texto sagrado mostrando as funções da igreja. Mas qual igreja? A igreja do Deus vivo. Meu querido e amado ouvinte, com a sua devida licença, e eu glorifico a Deus porque a audiência sobe neste momento para a glória de Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo que o povo de Deus tem interesse realmente em receber a palavra de Deus e está subindo, graças a Deus por isso. Um dos temas mais destacados, eu diria, no Novo Testamento, meu prezado ouvinte, é realmente a igreja. É um dos temas mais destacados. Se você observar aí, do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, Novo Testamento, um dos temas que mais se destaca mesmo é a igreja. Agora, o que é a igreja? Quem a integra? Quais são as funções da igreja? O que se espera da igreja? Todas estas, queridos, e muitas outras perguntas, elas são respondidas justamente na palavra de Deus. A igreja, para quem não sabe, ela é tão importante,
mas é tão importante que o próprio Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por ela. Por esta razão, ela é importante. Você veja, se você ler lá em Efésios capítulo 5 e o versículo 25, quando Paulo trata dos deveres domésticos, ele faz a comparação do amor que o marido deve ter à esposa ao amor similar, ao amor idêntico, semelhante que Cristo amou a igreja. E a si mesmo, diz lá em Efésios 5:25, a última parte, a si mesmo se entregou por ela. Olha o valor, a importância que o Senhor Jesus Cristo deu à igreja, dando inclusive a sua própria vida por ela. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos também, capítulo 20 e versículo, deixe-me ver aqui, o versículo 28, o Senhor recomenda, através do apóstolo Paulo, recomenda aqui aos anciãos, aos presbíteros da igreja, dizendo o seguinte: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, presbíteros, anciãos, para apacentar a igreja de Deus. Portanto, não é o nome Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Congregacional, Católica, Apostólica Romana. Não é essa nomenclatura que se dá hoje à instituição religiosa, tá? Mas veja o cuidado que o Espírito Santo constituiu obreiros, bispos, presbíteros, anciãos, para apacentar a igreja de Deus, que ele, no caso Cristo, resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Porém, querido e amado irmão ouvinte do programa Uma Vida com Deus, para ser igreja, deve cumprir certas funções, e eu diria, todas importantes. Nenhuma dessas funções pode ser enfatizada mais que a outra. Todas estas funções que passarei daqui a instantes a citá-las representam uma área que é vital, de suma importância para a vida cristã. Entre estas e outras funções, eu começo dizendo a primeira função, que é de suma importância também, e não mais e não menor do que as demais que passarei a citar. Em grego, eu não sei pronunciar a pronúncia correta no grego, mas a primeira função dessas que passarei a citar é a função querigma. O que significa isso para o português? É só para citar, para lembrar que existe a tradução do grego, latim e português, tá? Querigma, que significa proclamar o evangelho, é a primeira função tão importante da igreja. O imperativo da proclamação que Cristo deixou para a igreja é geralmente conhecido como a grande comissão, que se concentra em pelo menos duas grandes passagens bíblicas. Se você abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e eu vou citar aqui para você, citando a letra da palavra mesmo, glória a Deus, a letra enxuta, sem a interpretação humanística. Diz aqui o texto do capítulo 28, verso de Mateus, verso 19 e 20. Jesus dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ide imperativo da grande comissão de Cristo para a igreja concentra-se exatamente nesse primeiro texto e também no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16 e o versículo conhecidíssimo de todos nós que pregamos o Evangelho de Cristo, o versículo de número 16, que diz, versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Portanto, o ato da proclamação foi típico na igreja primitiva. Uma igreja que não proclama o Evangelho, a igreja que não pratica o querigma, certamente ela não é igreja.
ela não é igreja. Ela é qualquer outra coisa menos igreja. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e o versículo 4, para que nós possamos identificar o que a igreja primitiva tinha como principal atitude com relação à obra da evangelização. Atos capítulo 8 e versículo 4 está escrito: mas os que andavam dispersos iam por toda parte. Fazendo o que, pastor Rubem? Olha o texto que está dizendo: anunciando a palavra. Aonde quer que a igreja, porque eu sou igreja, você é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, onde quer que eu esteja, eu tenho que proclamar o evangelho. Se eu não estiver como igreja proclamando o evangelho, eu não sou crente, eu não sou cristão como eu ensinei ontem, eu não sou igreja como igreja de Cristo. Eu sou qualquer outra coisa, mas eu não sou igreja. E houve a diáspora quando da perseguição de Saulo de Tarso, aquele que se converteu no caminho de Damasco. Quando houve a perseguição, o povo começou a se dispersar. Nessa diáspora, aonde os crentes saíam, aonde os crentes chegavam, ali eles estavam anunciando o evangelho. Parece que eu estou vendo aqueles cristãos onde chegavam. Escuta, alguém aqui já ouviu falar de Jesus Cristo? Alguém aqui já conhece o amor de Deus? Aqui alguém já ouviu falar que Jesus salva? Aquele Jesus que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia? Alguém aqui já ouviu? E começavam a pregar, contando a história da morte expiatória de Cristo no Calvário, e as pessoas iam se convertendo, e a Bíblia diz em Atos que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Capítulo 18 de Atos ainda, e o versículo de número 11... está dizendo o seguinte: bendito seja o Paulo lá na cidade de Éfeso. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. A igreja que não tem a ministração da palavra de Deus, a proclamação do evangelho, ela não é igreja, absolutamente. Atos capítulo 4. Eu vou ser rápido porque eu tenho muitos textos aqui que eu quero informar aos nossos queridos irmãos internautas e ouvintes do programa Uma Vida com Deus. Atos 19 e versículo 20, Atos 4, melhor dizendo, Atos 4, verso 19, diz o seguinte, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 19 e 20, diz o texto sagrado assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Por quê? Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Portanto, não podemos deixar de proclamar, não podemos deixar o querigma. Temos que anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Logo, querido ouvinte, é evidente que uma das características da igreja primitiva era o seu entusiasmo de falar das coisas de Deus. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e versículo 31, dizendo o seguinte: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, sem exceção, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, que maravilha! Portanto, a primeira função, não maior, não menor, das demais que passarei a citá-las, a primeira, a igreja que não proclama o evangelho, ela não é igreja. Portanto, a função da igreja é proclamar o evangelho. Segunda função da igreja é latria. Pastor Rubem, no grego latria, que significa adorar. A outra função da igreja, de igual importância àquela anterior que já falamos, que é a proclamação do evangelho, o querigma, é a adoração. É adoração, mas não é adoração ao homem, não é adoração à pessoa física do seu líder, não é adoração ao maestro do coral, não é adoração à maestrina do coral, não é adoração ao líder de jovens, não é adoração ao líder do departamento, mas adoração àquele que é digno de toda a adoração para todo sempre. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 4 e o versículo 23 e verso 24, para você acompanhar comigo aqui. Olha, João capítulo 4, versos 23 e 24, assim está escrito: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Adorarão quem?
Quem mesmo? O Pai. Na minha versão Pai aqui, a letra P está com letra maiúscula, tratando-se de Deus Todo-Poderoso. Adorarão. Jesus está ensinando aqui no Evangelho de João. Os verdadeiros adoradores, eles não adoram a figura do líder, do pastor, do chefe do ministério. Não! Eles adoram ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Tem havido isso na igreja onde você está? Tem havido adoração? Tem havido proclamação do evangelho? Tem havido latria na sua igreja? Tem havido isso? Se não tem havido, meu irmão, cai fora daí, rapaz. Vai servir a Deus onde verdadeiramente o louvor é para Deus. O louvor tem a sua destinação correta. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e versículo 17, está escrito assim: Ora, o Senhor é espírito. E onde está o espírito do Senhor? Aí há liberdade. Portanto, aonde há o Espírito do Senhor, a adoração é com liberdade, é com espontaneidade. Você levanta a mão e dá glória a Deus, você meneia a cabeça, meneia os braços, você adora. A Bíblia diz que os que têm fôlego louve ao Senhor. Você canta, você prega, você glorifica, você fala em mistérios com Deus, até porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas não fala ao homem, mas fala a Deus, e não há impedimento algum, porque onde está o Espírito Santo do Senhor, aí há liberdade para adorá-lo na beleza da sua santidade. Querido e amado ouvinte, imediatamente após a ascensão do Senhor Jesus, nós encontramos no culto cristão 3 elementos fundamentais naquela igreja. Vai comigo, por favor, em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículos 52 e versículo 53. Deixa eu encontrar aqui, já achei. Diz aqui, Lucas, capítulo 24, versículos 52 e 53. E adorando, logo após que a ascensão de Jesus, logo quando Jesus subiu para o céu, depois de ressurreto, a Bíblia diz, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre, onde? No templo. Onde? No templo. Fazendo o quê? Louvando, e o que mais? E bendizendo a Deus. Repito, e adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Qual Deus? O Deus dos céus. Qual igreja? A igreja do Deus vivo. Qual templo? A casa de Deus, o templo de Deus vivo, a igreja do verdadeiro Deus. Portanto, querido, amado ouvinte, a igreja primitiva é o exemplo para a igreja do arrebatamento, que vai partir para a glória, ser também imitadora daquela igreja. Estejamos no templo, na casa de Deus, na casa onde Deus recebe a adoração sincera e verdadeira. Nas epístolas, ou seja, nas cartas do Novo Testamento, querido e amado ouvinte, existem passagens chamadas doxologia. Eu acredito que você já viu essa palavra, que significa louvor a Deus. Uma forte evidência, naturalmente, do espírito de adoração que havia na igreja primitiva. Se você observar em Romanos capítulo 11 e versículo 36, observe o que está escrito em Romanos 11 e verso 36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, ponto e vírgula, glória, pois, a ele eternamente, e amém. Era o que isso aqui, pastor Rubem? Era um hino de adoração, era um hino de louvor que existia na igreja primitiva, ou seja, uma doxologia, um louvor a Deus, uma forte evidência de um espírito adorador na igreja primitiva. Quando começa o versículo 33 dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como
quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia! Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Isso é doxologia, isso é louvor a Deus. Era uma evidência fortíssima que havia naqueles cristãos, na igreja primitiva, um espírito adorador. E está faltando hoje nas nossas igrejas. Hoje é balada gospel, hoje é show gospel, hoje tira-se os obreiros santos de cima dos altares, de cima dos púlpitos e põe lá uma batera. Põe lá um cantor todo mundano, cheio de tatuagem, cheio de piercing, com cabelo parecendo uma coisa monstruosa, e diz que vai louvar a Deus, vai adorar a Deus, vai uma conversa, vai enganar as pessoas, infelizmente, e muitos incautos estão dizendo que isso também é adoração a Deus, absolutamente equivocados. Olha o que diz Romanos 16 e versículo 27. Romanos 16 e 27 diz assim: ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, depois de segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Gálatas capítulo 1 versículo 5 está escrito assim: ao qual glória para todos sempre. Amém. 1 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto da Bíblia, você sabe disso, né? 1 Timóteo, deixa eu achar aqui, capítulo 1, versículo 17, diz assim o texto sagrado: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todos sempre. E amém. Efésios, capítulo 3, versículo 21. Olha o que está escrito, veja a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Diz o texto: a esse glória, onde? Na igreja. Por quem? Por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todo sempre. Amém. Aleluia, aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e versículo 16, assim está escrito. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e versículo 16 diz assim: ao qual ao seu tempo mostrará bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Louvado seja para todos sempre o nome eterno e glorioso de Jesus Cristo. O autor anônimo da epístola aos Hebreus, capítulo 13 e versículo 20 e 21, assim descreve: bendito seja o nome do Senhor. Diz o texto sagrado, Hebreus 13, verso 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre, para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Epístola de Judas, versículo 25, porque só tem um capítulo. Judas, verso 25, escreve: ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Portanto, se está faltando adoração na igreja a este Deus, você não está numa igreja certa, você está equivocado, você está numa comunidade, você está num centro de um ajuntamento de pessoas. Pode até usar o nome de igreja, mas não é igreja. Porque a verdadeira igreja, ela proclama o evangelho, a verdadeira igreja adora ao Senhor, não ao homem, não a instituição, não a placa denominacional, não a bandeira ministerial, mas a Cristo, ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Pai. E o verdadeiro adorador entende isto. Terceira função da igreja, koinonia, no grego. O que quer dizer isso, pastor Rubem? Comunhão. A igreja, queridos, todos sabemos, ela é uma grande família. Por isso que se fala dos crentes como irmãos. Por isso que se fala dos crentes como irmãos. Você não percebe aí na igreja que a gente fala: a paz do Senhor, irmão, né? A paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, irmã. Não é isso? Nós nos tratamos de irmão. Ou quem está falando? É o irmão fulano de tal. Quem ligou? O irmão fulano de tal. Nós nos tratamos de irmãos.
E a Deus nós nos dirigimos como Pai Celestial. Por isso que há uma comunhão entre nós. O espírito de comunhão na igreja primitiva, querido ouvinte, se evidenciava pelo fato que comiam, oravam, adoravam juntos, olhando um para os outros e por suas necessidades. Isso está na Bíblia? Tá, vamos ver o que a Bíblia diz para a gente lembrar aqui desse maravilhoso acontecimento. Vai para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha o que acontecia na igreja primitiva. Atos capítulo 2, deixa eu ver aqui os versículos 42, isso, 42 a 47, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, koinonia, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias, perseverando fala de comunhão, perseverando unânimes todos os dias, no templo, na igreja do Deus vivo. Tem marca denominacional aqui? Tem placa denominacional aqui? Tem instituição religiosa aqui? Qual foi o nome da igreja que o Senhor Jesus Cristo implementou na face da terra? A igreja do Deus vivo. No templo e partindo pão em casa, comiam juntos, comunhão, com alegria, comunhão e singeleza de coração, comunhão, koinonia. Verso 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de se salvar. Oh, que coisa linda! Aleluia, aleluia, aleluia. Como expressava essa comunhão, pastor Rubem? Está aí no verso 32 do capítulo 4. Olha como expressava essa comunhão. Verso 32 e verso 34. Diz o texto: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós, comunhão, somos testemunhas. Todos nós, em plena comunhão, nós somos testemunhas que Deus ressuscitou a Jesus. Isso é verdadeira comunhão, vimos todos. Verso 34. Bendito seja, aliás, capítulo 4, desculpa-me. Capítulo 4, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositava aos pés dos apóstolos. Mas o verso 32, que eu citei do capítulo 2, que também não fugiu do assunto, diz: e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era própria sua, ou sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum, verdadeira koinonia, verdadeira comunhão. Portanto, comunhão na igreja, querido ouvinte e amado irmão, não significa tanto os que, como irmãos, tá, julgam serem prioritários na igreja. Não, absolutamente. Mas eu diria o seguinte: comunhão na igreja significa que os irmãos podem fazer mais uns pelos outros, tá? O quanto você podemos fazer mais para o meu irmão, para o seu irmão. Não estou falando irmão de sangue, estou falando aquele irmão mesmo na casa de Deus. Então isso é verdadeira comunhão. Se na igreja que você está frequentando não tem koinonia, não tem comunhão, tá? Há uma celeumazinha aí, só grupinho A, grupinho B pode fazer ou deixar de fazer, meu irmão, você está no lugar errado. Vai para a verdadeira igreja, vai. Vai para aquela igreja que não divide. Vai para aquela igreja que soma. Vai para aquela igreja que adora verdadeiramente a Deus, aquela igreja que sai para a rua, sai de quatro paredes, sai proclamando o evangelho. Uma igreja que o adorador ali, ele é verdadeiro. Ele não vai para a igreja para mostrar uma moda, uma roupa, um calçado. Ele vai para a igreja para verdadeiramente adorar o Senhor. E quando ele sabe de uma necessidade de alguém, ele vai lá servir. É a próxima função da igreja que passarei a falar. É a diaconia. Diaconia, no grego com K, significa serviço. A igreja não só proclama. A igreja não só adora. A igreja se converte em família. Mas também
a igreja serve às necessidades do próximo. Portanto, a generosidade da igreja primitiva, através da qual se supriu as necessidades dos necessitados, foi resultado do espírito de serviço que estava na igreja. Quando as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição do pão, a igreja procurou uma forma para melhor atender aquelas irmãs e servi-las. Isso está lá em Atos capítulo 6, versos 1 a 7. Pois bem, querido ouvinte e amado irmão, foi dentro dos dons do Espírito que se mencionou, inclusive, tá? Esse trabalho da diaconia na igreja. Vai comigo, por gentileza, para Romanos, isso é doutrina, tá? Isso é doutrina. Romanos capítulo 12 e versículo 8. Diz aí, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Melhor, versículo 8. Ou o que exorta, isso mesmo, o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, aqui está falando de serviço. O que reparte, faça-o com liberalidade. Faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Aqui está falando, inclusive, dentro dos dons do Espírito, esse tema muito importante, ou seja, essa função muito importante que deve existir na igreja. O de repartir, ou seja, o de servir. E fazer isso com liberalidade. Não fazer isso com presunção lá dentro do coração. Não fazer isso com maldade. Fazer isso espontaneidade. E exercitar a misericórdia. Quantos hoje que não exercitam mais a misericórdia? Infelizmente, essa é uma verdade. E se nessa igreja que você está se reunindo não existe misericórdia, meu irmão, por favor, não perca seu tempo. Procure, ore ao Senhor, o Senhor te revelará um lugar certo, onde existe o exercício da misericórdia. E com certeza você servirá ao Senhor de forma latente. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se não me foge a memória, deixa eu ver aqui, eu acho que é o versículo 28, que trata também de ajudar com socorros. É um outro dom maravilhoso. Diz aqui, olha, é isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 28. A uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros. Isso aqui é um dom maravilhoso, gente, de socorrer as pessoas, os necessitados. Se na tua igreja é assim, só venha a mim e ao vosso reino nada, está numa igreja errada, meu irmão. Você está numa igreja errada, viu? Ora a Deus, sai daí, porque no dia que você padecer necessidade, a turma vai meter o pé em você. Você vai ficar na rua da amargura, ninguém vai te socorrer. Você está clamando por socorro e ninguém te socorre. Portanto, meu querido e amado irmão, a missão do serviço da igreja, ele é brilhante. E mais ainda, eu diria, brilhantemente ilustrado na parábola do bom samaritano. Vamos ver? Vamos lembrar a parábola do bom samaritano, lá no Evangelho de Lucas, é isso? É Lucas capítulo 10? Com certeza, vamos lá. Vamos ver o que está escrito lá na passagem bíblica de Lucas 10, versos 30 a 35. Vamos lá. Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo também. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas, verso 33, um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, verso 35, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. A missão do serviço da igreja está aqui, ó. Esta é a missão. O bom samaritano, um grande exemplo citado nessa parábola dita pelo Senhor Jesus Cristo.
Uma igreja que não presta serviço aos seus necessitados não é igreja. O tempo não me permite falar mais, mas vou falar aqui pelo menos nesse último ponto aqui. É um termozinho até chato de pronunciar. Didascalia. Didascalia no grego significa ensino. A igreja que proclama o evangelho, a igreja que adora a Deus, a igreja que tem comunhão, a igreja que serve, é uma igreja que também ensina. A igreja que ensina. Este é um imperativo que nós encontramos na grande comissão do Senhor Jesus, quando ele diz lá no Mateus 28:19, fazei discípulos. E no verso 20 ele fala ensinando-os. Portanto, a missão da igreja não é apenas proclamar o evangelho e ganhar novos convertidos para Jesus, mas também ensiná-los a ser discípulos ativos do Senhor Jesus, a fim de que ganhem outros para o Senhor Jesus Cristo também. Existe uma exortação a ser nutrida na palavra de Deus, a fim de se alcançar a maturidade. Vejamos, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos ver lá, vamos lá para a Bíblia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 e depois versículo 15, eu vou repetir a leitura primeira. Capítulo 4 de Timóteo, versículo 6, está escrito assim: propondo estas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Verso 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Portanto, essa exortação aqui a ser nutrida na palavra de Deus é para se alcançar a maturidade. Esses crentes que estão levianos, e Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras, portanto não querem aprender, não vão ao culto de ensino, não vão à escola dominical. Aliás, diga-se de passagem, uma grande escola, para se ter um aprendizado, para que se tenha uma grande maturidade, não vão. Aí ficam levados pelas correntes de doutrinas várias, pelos ventos vários de doutrinas, pelas enganações dos homens que chegam a seu bel prazer, buscando tirar os crentes da casa de Deus, da comunhão de Deus, da adoração a Deus, da proclamação do evangelho, simplesmente a despeito de tirar os seus recursos financeiros. E por falta de conhecer as Escrituras Sagradas, por falta de maturidade, estão indo. E vão sofrer. E muitos deles voltam, mas uma boa parte se perde, se desvia. Eu acreditava na pessoa fulano de tal, não deu certo. Acreditei no fulano, também não deu certo. Vou acreditar em quem agora? Em Deus. É a primeira atitude que o diabo põe na cabeça da pessoa. Vou acreditar em Deus. Querido. Precisa ler um pouquinho mais da Bíblia, precisa orar um pouquinho mais. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E o versículo de número 16, Paulo diz a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Também, querido ouvinte, existe um imperativo a se crescer na graça, a se crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, não me parece que foi ele que citou isso, é isso mesmo, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, vai lá comigo, versículo 17 e 18, ele diz: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, porque alguém lhes ensinou, porque você está sabendo, então de antemão você foi orientado, guardai-vos, que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e segura, e descaiais da vossa firmeza. Descaiais, meu Deus. O que significa isso, pastor Rubem? É inclinar-se lentamente, enfraquecendo-se, descambando e apartando-se lentamente. É isso que está acontecendo hoje. Muitos estão sendo enganados pelos homens abomináveis e estão sendo arrebatados por outros
e caindo da firmeza da fé. Indo atrás da nomenclatura, indo atrás da bandeira ministerial, indo atrás do homem e esquecendo da firmeza da fé. Verso 18, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Por esta razão, querido ouvinte, por esta razão é que um dos dons do Espírito Santo é o Espírito do ensino. Quando a gente lê lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, deixa eu achar aqui, é isso aqui, ó, 1 aos Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz assim, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro doutores, depois milagre, depois dons de curar, socorro, governo, variedades de língua. Dentro do contexto aqui, pôs Deus na igreja apóstolos, profetas e doutores para ensinar. Verso 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar, falam todos diversa língua, interpretam todo. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, dizia Paulo. Mas um dos dons do Espírito é o ensino. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, Efésios capítulo 4, vamos ver o que diz a Bíblia, Efésios capítulo 4, deixa eu encontrar aqui, Efésios 4, do verso 11 a seguir, lemos assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê, pastor Rubem? Verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e o que mais? E ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cabeça da igreja? Cristo. Portanto, meu querido ouvinte, para finalizar, porque eu não tenho mais tempo, a igreja primitiva, ela dava grande importância ao ministério do ensino. Mas como dava? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Glórias a Deus pela igreja que tem ensino, que tem culto de ensino, que tem culto de escola dominical. Atos 5 e verso 42. Diz o texto sagrado assim, e todos os dias, onde? No templo. Onde? No templo. Onde? No templo. E onde mais? Nas casas. Onde mais? Nas casas. O que eles faziam? Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 15 ainda, de Atos dos Apóstolos, verso 35, diz assim o texto sagrado. Glórias a Jesus. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia fazendo o quê? Ensinando. Fazendo o quê? Ensinando. O que mais? Pregando com muitos outros. O quê? A palavra do Senhor. Querido e amado ouvinte, para orarmos agora, deixa eu te perguntar uma coisa e me responda pelo Espírito Santo de Deus que está falando ao seu coração. Estamos, enquanto igreja, escute bem isso, estamos, enquanto igreja, atendendo cada uma destas áreas? Estamos, enquanto igreja, atendendo cada uma dessas áreas? A nossa igreja proclama o Evangelho? A nossa igreja adora a Deus? A nossa igreja tem comunhão uns com os outros? A nossa igreja presta serviços? A nossa igreja tem ensino? Deixa eu te perguntar mais uma vez, enquanto igreja, estamos atendendo cada uma dessas áreas? Se não estamos, é bom voltar, porque estamos fora da rota e precisamos voltar a atender esses elementos aqui, essas funções da igreja primitiva e da igreja que é a igreja do Deus vivo. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e comigo ore a oração da fé.
Uma vida com Deus e o momento da oração. Atende, ó Senhor, a minha oração e ouve as minhas súplicas. Responde-me, ó Deus, tão justo e fiel, não entre em juízo comigo. Amado Deus e eterno e glorioso Pai que estás nos céus, seja engrandecido, seja adorado, seja glorificado para todo sempre o precioso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Meu Deus e meu Pai, quantos de nós, meu Senhor, quantos de nós nos equivocamos tremendamente, Senhor, quando achamos que como igreja, nós somos simplesmente um participante, um frequentador, um espectador, um ouvinte atento. E nos esquecemos, Senhor Deus, dessas premissas. Nos esquecemos, Senhor, que como igreja existem algumas funções que precisam ser desenvolvidas e desempenhadas na nossa vida cristã. Portanto, ó Pai, eu te louvo porque a Tua palavra nos revela, nos ensina, nos mostra com clareza que essas funções devem ser evidenciadas. Caso contrário, Senhor, nós estamos tremendamente equivocados. Nossa fé também seria vã. Todavia, ó glorioso Deus e querido Pai, ajuda-nos a compreendermos a grandeza do Teu amor. Como o Senhor nos ama e nos ensina a fazer exatamente conforme a Tua palavra nos orienta. Perdoa-nos, ó Senhor. Perdoa os pecados, as nossas ignorâncias. Perdoa, sim, Senhor. Perdoa, Senhor, porque nos esquecemos de proclamar o Evangelho. É nossa função e nós omitimos em fazer isso. Perdoa-nos, ó Senhor, quando a nossa adoração ela não tem focado ao Senhor. Ela não tem sido dirigida ao Senhor. Levantamos a mão, balançamos para um lado e para o outro. Algumas denominações até batem palmas, dizem aplausos para Jesus, quando na verdade para Jesus nada. Ah, grandioso Deus! Querido Pai, tenha misericórdia de nós. Quando faltamos com a nossa verdadeira comunhão uns com os outros. E se eu não tenho comunhão com meu irmão, que dirá com meu próprio Pai Celestial? Sem contar, Senhor, a diaconia na igreja, o serviço que a igreja deve prestar. Quantos de nós somos omissos a isso, Senhor? Vemos o irmão necessitado e não estendemos a mão. Tem misericórdia. E ainda, Senhor, quando nos falta o ensino da Tua palavra, nós não queremos aprender, nos tornamos negligentes a tanto, e com isto, Senhor, por falta de aprender, erramos, porque Jesus disse: errais por não conhecer. Ah, querido Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Eu oro a Ti em nome de Jesus. E já te agradeço, Senhor, por falar conosco mais uma vez por Tua palavra. Querido e amado irmão, chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a Deus a grande oportunidade de levarmos ao ar mais uma edição do meu e do seu e do nosso programa Uma Vida com Deus. Se Jesus não voltar, amanhã estamos de volta a partir das 11 da manhã. Muito obrigado pelo carinho, você que me ajudou na divulgação, orou por nós. E continue orando por nós para que o Senhor nos dê graça e continuemos servindo ao Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em cada vida, em cada coração, não só hoje,
mas para todos sempre. E digamos todos, amém! Sempre sou fiel, almejo o céu, e é por isso que insisto, em lutar persisto, conto ajuda em te vencer. Em lutar persisto, com certeza vou vencer. Pai, eu sei que tu me amas como sou, nem por isso me aproveito pra errar. Afinal, só tu conheces meu desejo, sabes quanto almejo te servir sem vacilar. Sabes quanto almejo te servir sem vacilar. Alguém me acusa pelos erros do passado e até fala coisas que não pratiquei, como se não bastasse a dor que o próprio erro traz. As pedradas vêm e me machucam mais e mais. As pedradas vêm e me machucam mais e mais. Pai, eu sei que não preciso revidar, injustiças o Senhor irá cobrar. Atrás da sua cruz estou bem protegido, contra o inimigo só tu podes me guardar. Contra o inimigo só tu podes me guardar. Pai, eu sei que tu me amas como sou, nem por isso me aproveito pra errar. Afinal, só tu conheces meu desejo, sabes quanto almejo te servir sem vacilar. Sabes quanto almejo te servir sem vacilar. Este é o seu programa Uma Vida com Deus.